Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 4 de outubro, celebramos o 27º domingo do tempo comum. E o texto do Santo Evangelho que a liturgia nos propõe é de Mateus 21, de 33 a 43. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esta parábola dos vinhateiros homicidas é uma parábola dirigida aos membros do Sinédrio, isto é, aos líderes de Israel, especialmente aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. As lideranças de Israel que, dentro em breve, vão condenar Jesus à morte. O versículo 33 é o primeiro momento. Aí Jesus situa a parábola sobre a vinha de modo muito parecido com a primeira leitura da liturgia de hoje. O famoso Cântico da Vinha do profeta Isaías, no capítulo 5. Vocês podem ir a Isaías, capítulo 5, de 1 a 7, para encontrar esse belo texto chamado Cântico da Vinha. Isto é, lá em Isaías se diz que ele plantou uma vinha numa encosta fértil, construiu uma cerca, tirou as pedras, escolheu cepas especiais, construiu uma torre de vigia,
construiu também um lagar para esmagar as uvas e fazer o vinho. Aqui, na parábola que Jesus conta, no versículo 33, a descrição dos cuidados do dono da vinha com a sua vinha são mais resumidos. Em todo caso, plantou uma vinha, construiu uma cerca, construiu um lagar, construiu uma torre e arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Percebam que a parábola que Jesus conta é mais ou menos semelhante com o texto de Isaías. Lá em Isaías, o homem espera que depois de tantos cuidados, esta vinha produza frutos bons, uvas boas para se fazer um vinho saboroso. No entanto, a vinha produziu uvas selvagens, ácidas, que não prestam, não servem para o vinho. Pois bem, no tempo da colheita de Jesus, o dono da vinha vai mandar empregados para receber o pagamento do arrendamento da vinha. Encontramos então o segundo bloco do texto, versículos 34 a 39. O que temos aí? O envio de dois grupos de empregados, versículo 35 e versículo 36, e, sobretudo, o envio do filho. Então, ele manda um primeiro grupo de empregados. Obviamente, estes empregados são uma imagem para falar dos profetas, dos enviados de Deus. Podemos recordar que o profeta Elias foi violentado, foi perseguido. Jeremias foi preso, foi violentado, foi perseguido. Muitos profetas foram até mortos por causa de sua missão. O primeiro grupo, os vinhateiros agarram alguns, espancam um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Percebam que há um crescendo: agarrar, espancar, matar e matar apedrejado. Então, simboliza exatamente, no plano salvífico de Deus, na história da salvação, o carinho especial de Deus ao enviar profetas para recordar o seu povo a fidelidade à aliança. No versículo 36 temos o segundo grupo. Mesma coisa, trataram os seus empregados da mesma forma. Jesus então dá 3 versículos, 37, 38 e 39, para o envio do filho. E os vinhateiros raciocinam da seguinte maneira: este é o herdeiro, vamos matá-lo e vamos tomar posse da herança. O jogam fora da vinha e o matam. Obviamente aqui é uma alusão, não é nem somente uma alusão, é bastante explícita a vinculação desse texto com a morte de Jesus fora de Jerusalém. Ao mesmo tempo, estes versículos 34 a 39 falam da paciência, do processo pedagógico de Deus. Não somente envia empregados, os profetas, ao longo da história da salvação, mas o miolo da parábola é o envio do seu Filho Jesus Cristo. Deus, pacientemente, pedagogicamente, Ele nos envia o seu Filho Jesus, que por amor é capaz de ir às últimas consequências e morre na cruz por amor de nós. Versículos 40 e 41. Aí nós encontramos um artifício literário que é muito comum na Bíblia. Talvez o mais conhecido e o mais famoso seja aquele de 2 Samuel, capítulo 12, no caso do pecado de Davi, quando Natã lhe pergunta: Davi, o que eu devo fazer
o que é que se deve fazer com este homem que roubou a ovelhinha daquele que só tinha uma única ovelha. E Davi cai na bobagem de responder. É um artifício literário, de certo modo é uma pergunta capciosa, e é uma resposta dada pelos interlocutores, e esta resposta os condena. Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo respondem: o dono da vinha mandará matar de modo violento os vinhateiros e arrendará a vinha a outros vinhateiros que podem entregar os frutos no tempo certo e de modo correto. É muito interessante perceber que nesta versão da parábola no Evangelho de Mateus, Mateus tem uma insistência muito grande sobre os frutos. Daqui a pouco voltaremos a isso. Portanto, versículos 40 e 41 é uma espécie de artifício literário de jogada. Jesus quer que os próprios interlocutores, isto é, os seus adversários, sumos sacerdotes e anciãos do povo, que eles possam dar a resposta, e uma resposta que os condenam a eles mesmos. Esta vinha será tirada destes vinhateiros homicidas e será entregue a um outro povo que poderá dar frutos e entregar os frutos no tempo correto. Finalmente encontramos a conclusão da história nos versículos 42 e 43. Jesus parte da citação do Salmo 118, um salmo que é muito utilizado no Novo Testamento em muitas ocasiões. Salmo 118, versículos 22 e 23. A famosa imagem da pedra que foi rejeitada, foi descartada pelos pedreiros, pelos construtores, mas esta pedra se tornou pedra angular. Isto é, uma pedra muito importante na estrutura da construção da nova casa ou do novo templo. Jesus é esta pedra que foi jogada fora pelos pedreiros, pelos construtores. E pela ressurreição operada por Deus, nosso Pai, Jesus se torna pedra angular, isto é, uma pedra que dá a base para a construção reta da nova casa. E Jesus conclui no versículo 43 dizendo que o reino de Deus será tirado de vós, sumos sacerdotes e anciãos do povo, e será entregue a um povo que produzirá frutos, isto é, aos pagãos. É a abertura do reino para a igreja, agora não mais uma igreja somente fundamentada naqueles que provêm do judaísmo, mas também na missão da igreja para os de fora, para os pagãos. Vamos então agora resumir um pouquinho isso que diz o texto de hoje do Evangelho, que está muito vinculado com o texto da primeira leitura, que é exatamente o Cântico da Vinha de Isaías, no capítulo 5, versículo de 1 a 7. A primeira coisa é que esse texto, contado por Jesus, é uma verdadeira leitura simbólica de toda a história de Israel. Mateus tem uma insistência muito grande nos frutos. Veja que isso aparece no versículo 34, aparece no versículo 41 e aparece também no versículo 43. E se vocês quiserem, aparece no versículo 33, quando fala das uvas, e aparece no versículo 34, quando fala da colheita. Portanto, na versão de Mateus, há uma insistência muito grande nos frutos, e devem ser frutos de vida, frutos de justiça, os frutos do Espírito Santo, os frutos do reino. A vinha é a casa de Israel.
Os vinhateiros, obviamente Jesus conta a parábola para os sumos sacerdotes e os anciãos. Então as lideranças religiosas de Israel são os primeiros vinhateiros que não foram capazes de entregar os frutos devidos. A parábola também fala da morte dos profetas, da perseguição aos profetas e, sobretudo, do envio da missão do Filho de Deus e da morte violenta do Filho. O texto fala da abertura da missão aos pagãos e, ao mesmo tempo, da rejeição de Israel. A imagem da vinha também está muito associada à imagem do casamento, à imagem da família. Por isso que há um julgamento sobre a fidelidade ou a infidelidade ao projeto de Deus. É também bonito que a imagem última, a pedra angular, serve exatamente para a construção da casa, a casa como símbolo da nova família de Deus, a casa como símbolo do novo templo, não mais um templo de pedra, mas o templo que nasce dessa relação nova e especial entre Deus e o seu povo. É claro no texto que o fechamento ao projeto de Deus claramente conduz à morte, conduz a uma vida sem sentido. E, fundamentalmente, Jesus é a pedra angular, é a estrutura da nova construção, da nova igreja, da nova comunidade. Jesus é a construção, é a pedra angular, que é a base da construção da casa. Casa, família nova de Deus, muro da inimizade derrubado. A nova casa, a comunidade cristã, agora construída por pessoas provindas do judaísmo e também pessoas provindas do paganismo. É tão bonito também perceber que no texto da segunda leitura de Filipenses, capítulo 4, versículos 8 a 9, há uma grande insistência sobre os frutos. São Paulo diz: ocupai-vos com aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, honroso, aquilo que é virtude, aquilo que é louvor. Isto é, frutos de vida, frutos de justiça, frutos de bênção para a nova família que nasce a partir da vinda do Filho de Deus, que gera vida por meio de sua morte e de sua ressurreição. Um bom domingo a você, que também nós possamos produzir frutos de vida. Eu o abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.